Boa noite, começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Adriana Durso, ela que é advogada criminalista e professora. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado e um prazer contá-la aqui com a sua presença no Frente a Frente, viu? Querido Hugo, uma alegria estar aqui hoje no seu programa, mais uma vez no Frente a Frente, participando desse programa que eu acompanho o seu trabalho, gostaria de parabenizá-lo nesse momento, crescendo aí cada vez mais, alçando grandes voos, desejo ainda muito e muito sucesso, espero estar sempre aí participando dos seus programas. Adriana, você falou da minha questão profissional, mas eu também vejo em você a ascensão do trabalho, né? Você, filha do grande advogado Luiz Flávio Durso, que já esteve aqui no nosso programa em 2 ocasiões, a gente vê que a paixão pela profissão faz a diferença no resultado. E isso é algo que move você de uma forma que eu acho que foi contaminada pelo seu pai, no bom sentido, de fazer tudo com entusiasmo. E aí eu já começo a falar dessa questão do trabalho, não é? Porque é uma profissão difícil também, não existe profissão fácil no mundo. O direito tem os seus meandros, mas vocês enfrentam isso de um modo muito bonito. E eu queria que você me dissesse como você, pessoalmente, particularmente, por mais que tenha esse ótimo professor, encara a sua profissão diariamente. Eu fui inspirada, acabei indo para a área do direito. Confesso que fugi num primeiro momento, quando meu pai falava, você vai ser advogada? Aí eu dava uma fugida, falava, não, você é nutricionista, você é veterinária. Ia para áreas completamente diferentes do direito. Mas, aos poucos, as matérias da faculdade que eu gostava, da escola ainda, que eu gostava era português, era história, ia já me encaminhando para a área de humanas. E aí não deu para resistir. Eu fazia os testes vocacionais acabavam dando direito. E eu acabei prestando direito. No primeiro ano da faculdade, eu já me apaixonei pela matéria, pelo dia a dia do direito. Depois, já logo comecei a fazer estágio, comecei a me apaixonar pela prática da advocacia em si, porque, num primeiro momento, eu chego até a cogitar prestar concurso para magistratura, em ser juíza. E quando eu conheci o trabalho do juiz e fui para um escritório de advocacia estagiar, eu falei, não quero ser juiz, eu quero ser advogada. E muito, obviamente, de certa forma, também inspirada pelo trabalho do meu avô, enquanto advogado, e pelo trabalho do meu pai, enquanto advogado, por essa paixão que ambos tinham e esse orgulho que ambos tinham pela advocacia, que naturalmente me contaminou. Muito bem, mas não tão fácil como são para os homens, é mais complexo para as mulheres no dia a dia. São situações até um pouco constrangedoras. Em alguns casos, a gente conversava isso nos bastidores, que a advogada enfrenta ao ir defender o seu cliente. Eu queria que você trouxesse isso na nossa discussão, para que as pessoas que estão em casa e muitas vezes não entendem essa complexidade, possam visualizar, né, com base na sua explicação. Hugo, eu acredito assim, que uma das coisas mais importantes para o exercício da advocacia é o respeito às prerrogativas do advogado. É importante a gente esclarecer para quem está nos assistindo nesse momento o que são as prerrogativas, que é uma palavra meio difícil, né? Complexa até, mas nada mais são do que direitos que o advogado tem e que devem ser respeitados para que ele possa exercer sua profissão de maneira plena, digamos assim. E nem sempre, infelizmente, esses direitos são respeitados. E isso ocasiona dificuldades no exercício da profissão do advogado. E não só prejudica o advogado e a advogada em si, mas também o seu cliente e toda a cidadania. Então, o respeito às prerrogativas do advogado e da advogada, da advocacia em geral, é o respeito à própria cidadania. Então, nós temos hoje, até numa iniciativa do meu pai, quando ele foi presidente da OAB, as prerrogativas, o descumprimento, a não observância das prerrogativas do advogado e da advogada enquanto um crime no nosso ordenamento jurídico. Então, quem não observa, quem não respeita as prerrogativas, pratica um crime.
E isso se agrava quando a gente está falando da advogada. Porque nós temos alguns exemplos de desrespeito às prerrogativas. Por exemplo, você não poder, o advogado ou a advogada não poderem acessar os autos de um processo para exercer a defesa do seu cliente. Também não poder falar com o cliente num presídio, por exemplo, não poder entrar no presídio, no estabelecimento prisional, para poder conversar com o seu cliente, para entender o que está acontecendo e poder fazer a defesa daquele cliente. Isso se agrava quando a gente fala da mulher. Isso se agrava pelo seguinte exemplo. Esse advogado que não vai conseguir entrar no fórum, ele simplesmente não vai conseguir entrar no fórum, ele não vai conseguir entrar no estabelecimento prisional. Quando a gente fala da advogada, ela não vai conseguir entrar por uma situação de que o detector de metais pega o fecho do sutiã dela. E enquanto ela não tirar sua roupa íntima, ela não pode entrar num fórum ou num estabelecimento prisional para poder exercer sua profissão. Isso é um absurdo. No que diz respeito às prerrogativas da mãe, da mulher grávida, a gente tem situações absurdas também. Mulheres que estão com 9 meses, 8 meses por vezes, estão trabalhando. E se inscrevem lá para fazer uma sustentação oral. O bom senso, que você é uma pessoa de bom senso e sabe disso, diz que essa mulher ela tem que ter preferência. E que ela tem que fazer a sustentação dela logo, exercer lá o direito à sustentação, a advogada, e poder ser liberada, porque ela está grávida. Não é isso que acontece por vezes. Nós temos um caso emblemático que aconteceu com a nossa, hoje, ministra do STJ, a ministra Daniela Teixeira, que ela foi fazer uma sustentação oral no CNJ, chegou pela manhã, ela estava grávida de sua filha, e só foi atendida à tarde, só conseguiu fazer a sua sustentação, proferir sua sustentação oral no período da tarde. Ela teve contrações, porque passou o dia inteiro ali, tensa, esperando a sustentação oral, foi ao hospital e sua filha nasceu prematura. Diante dessa situação, o que ela fez? Ela iniciou um movimento com coleta de assinaturas para que fosse elaborada uma lei federal que garantisse às mulheres grávidas, lactantes, direitos de preferência em ambientes assim. E hoje nós temos a lei que chama Lei Júlia Matos, em homenagem à filha da ministra Daniela, justamente que garante preferência à mulher gestante, preferência à mulher lactante, em sustentações orais, em julgamentos, em tudo isso. Então, são pequenos detalhes que, quando a gente fala da mulher, essa violação das prerrogativas, elas se agravam, né? Uhum. Existem outros pontos que você identifica que são passíveis de uma reorganização dentro do exercício das advogadas, principalmente, né? Que você tem aí dificuldades nesse processo diário de trabalho? Sim, infelizmente sim. O mundo ainda é muito machista. E, por vezes, a advogada não é respeitada pelo simples fato de ser mulher. Outras situações, houve uma diretora de um fórum, um diretor de um fórum que estava medindo a saia das advogadas com uma fita métrica e não deixava a advogada entrar no fórum se não tivesse um tamanho mínimo a saia dela, coisa às vezes de 2 centímetros, e as advogadas não podiam adentrar o fórum para poder, eventualmente, fazer uma audiência, participar de um júri. Então, assim, são questões de desrespeito à própria situação de mulher, muito mais, às vezes, do que da situação de advogada, né? Adriana, agora, quando a gente fala de família, de atuação do direito, você tem ali seu pai que foi presidente da ordem, você citou aí, já o entrevistei em algumas ocasiões. E aí eu te pergunto, você se mantém também só como advogado ou você também vai percorrer ali candidatura de entidades, órgãos, para ajudar no exercício da função? Eu passei um pouco por diversas áreas. Além do exercício da advocacia diário, eu tenho a parte de acadêmica, né, que eu sou professora, dou palestras e tal, e também participo de algumas entidades, como, por exemplo, a Abracrim, Associação Brasileira das Advogadas Criminalistas, na qual eu presido a Abracrim Mulher atualmente, sou vice-presidente nacional da Abracrim Mulher, e também... presido da Abracrim Mulher São Paulo e sou vice-presidente da Abracrim Mulher Nacional. E também participo da OAB aqui em São Paulo hoje, enquanto secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada.
E por isso também, por essa participação associativa, por ver o meu pai participando já há muitos anos, muito antes dele ser presidente, ele já fundou ali a Comissão do Jovem Advogado, ele já tinha uma atividade associativa, digamos assim, muito forte, muito intensa. Então, eu cresci na OAB. Eu lembro, eu pequenininha, com a camiseta de campanha do saudoso presidente Dr. Rubens Aprobato, que era quase um vestido para mim, e eu lá fazendo panfletagem nas eleições da OAB. Sempre participei muito ativamente das eleições da OAB. Então, nessas próximas eleições, eu sou aí candidata, em uma das chapas, à diretoria da CAASP, que é a Caixa de Assistência ao Advogado do Estado de São Paulo, que é um braço assistencial da OAB. A diretoria da CAASP ela é eleita nas eleições da OAB, junto com a diretoria da OAB, os conselheiros e o Conselho Federal. A atuação da CAASP é distinta da OAB? São duas diretorias distintas. Nós temos a diretoria da OAB São Paulo, né, que é composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto. E nós temos também a diretoria da CAASP, que também tem a presidência, vice-presidência, secretaria e tesouraria e tudo mais. E as outras diretorias dentro da CAASP, porque a CAASP ela promove um trabalho que, no fim, é um trabalho muito importante, mas muito importante mesmo, e é um trabalho que é onde o advogado e a advogada vão ver o retorno do pagamento da anuidade, por vezes. Então, assim, é a CAASP que vai fazer as parcerias do clube de serviços, que a gente chama. Então, que vai dar desconto para academias, que vai dar desconto em lojas, que vai dar os descontos que o advogado, ao apresentar a sua carteira da OAB, vai ter no Estado de São Paulo. É a CAASP também que mantém as livrarias com preços especiais para a advocacia paulista. É a CAASP também que mantém a farmácia, onde muitos advogados, além de comprar seus medicamentos, compram fraldas para os bebês, com preços muito abaixo dos valores dos preços do mercado. É a CAASP também que traz auxílios, benefícios pecuniários ao advogado e à advogada, quando, por exemplo, ele está enfermo, auxílio maternidade. Tem um auxílio agora também, auxílio violência doméstica. O advogado e a estagiária que estão com medida protetiva e estão em dificuldades financeiras podem pleitear na CAASP um auxílio. Então, são muitos benefícios que esse braço assistencial, que poucos conhecem da OAB, promovem para a advocacia paulista. Ou seja, é um trabalho quase que à parte, mas necessário e fundamental para o dia a dia do advogado, não é? Com certeza, com certeza. A CAASP também faz as parcerias com planos de saúde, para obter os planos de saúde com desconto. Tudo que eventualmente o advogado acaba visualizando de retorno do pagamento da anuidade, acaba passando pela CAASP. Obviamente, ele vai visualizar também no trabalho da OAB enquanto representação, vai visualizar nas palestras que o Departamento de Cultura da OAB vai promover, a própria ESA, nos cursos de pós-graduação ou nos cursos livres que a ESA, a Escola Superior da Advocacia, vai propiciar para o advogado e para a advogada, mas o benefício, o assistencialismo vai vir desse braço que é a CAASP, a Caixa de Assistência, como o próprio nome já diz. Adriana, a gente vê você passou um pouco do seu currículo aí de atuações em entidades e órgãos e tudo mais, e imagina que mais advogados têm esse desejo, né? Essa vontade de ajudar e colaborar. Você citou que seu pai, enquanto presidente da ordem, criou um braço ali para o jovem advogado. Como é que você vê essa ação deles, de jovens advogados, como estimular novos jovens advogados a trabalhar sempre com a ética e o respeito que o seu pai e sua família toda, como advogados, fazem? O jovem advogado, ele acaba de entrar no mercado de trabalho e ele precisa se situar. Eu passei por isso. Mesmo tendo o background, né, do meu avô, do meu pai, de um escritório, é um momento de transição, né? Você é jogado, de certa forma, parabéns, você passou na OAB e você é jogado no mercado de trabalho, seja feliz, né? Então, é aquele momento de incertezas, o que eu vou fazer? Fico num escritório onde eu, efetivamente, tenho uma possibilidade de crescimento, vou abrir meu próprio escritório. Eu acho que o advogado ele tem que
primeiro, estar preparado, academicamente falando, né, na parte técnica, para enfrentar os desafios que a profissão vai lhe proporcionar ao longo da sua carreira. Então, num primeiro momento, se preparar muito bem, estudar, e se você estudou e está preparado, você fica mais seguro para tomar suas decisões. Num segundo momento, é importante participar de associações de classe, principalmente da OAB. Então, nós temos na OAB São Paulo hoje a Comissão do Jovem Advogado, que traz palestras, traz esse auxílio na parte técnica, por exemplo, promovendo palestras de como fazer a gestão do seu escritório, como montar um escritório do zero, coisas que interessam, temas que interessam ao jovem advogado e à jovem advogada. Então, é importante que ele se aproxime da OAB, por vezes, num primeiro momento, adentrando na comissão do jovem advogado, participando, e ele vai formando um rol de colegas, um rol de amigos, porque, como todo mundo sabe, em todas as profissões, não só na advocacia, o networking é imprescindível. Então, quanto mais gente você conhece, quanto mais gente você tem ao seu redor, trabalhando junto, a possibilidade de você crescer é muito maior. Crescer sozinho, meu pai sempre fala da música do John Lennon, Imagine, né? Não adianta você sonhar sozinho, você tem que sonhar junto. Então, se você estiver unido em uma entidade de classe, você vai estar fortalecido. Então, é importante para o jovem advogado não só se dedicar à profissão, mas se dedicar também a uma OAB, dependendo da área dele, que nem na nossa área criminal nós temos a Abracrim, uma entidade assim, para que ele possa ter subsídios, para que ele possa ter uma força maior que vai auxiliá-lo nesse início da profissão. Você citou bastante a Abracrim, e eu queria que você falasse dela. Como presidente, tem propriedade para falar da atuação da Abracrim, aqui de São Paulo, Abracrim Mulher São Paulo. Como é que você tem atuado lá dentro? Qual é o papel da Abracrim e como você pode dizer que foi esse ano? A Abracrim, Hugo, ela também mora no meu coração, porque ela foi fundada, um dos fundadores é meu pai, o Dr. Durso, juntamente com outros advogados criminalistas, a Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. À época, o meu pai presidia a ACRIMESP, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. E ele foi procurado por um advogado que presidia a Associação dos Advogados Criminalistas do Paraná, o doutor Elias Matarassad, e aí eles começaram a se movimentar e juntar os presidentes das associações dos criminalistas estaduais, vários colegas muito queridos, muito destacados nessa área, e fundaram todos juntos naquele ano, há mais de 30 anos, a Abracrim, a Associação Brasileira dos Criminalistas, que não havia, à época, nenhuma entidade a nível nacional. E, desde pequena, eu participando dos eventos da Abracrim, por óbvio, me identifiquei, me apaixonei. E aí, quando vi a oportunidade de poder colaborar, poder participar, já formada, advogada, eu participo até hoje, e hoje estou como presidente da Abracrim Mulher São Paulo, que é um braço que se volta às questões da advogada criminalista mulher, porque, como eu dei aquele exemplo do sutiã e do fecho do sutiã, acaba sendo uma situação muito específica da advogada criminalista, porque a advogada tributarista pouco vai ao fórum ou pouco vai ao estabelecimento prisional passar por detector de metal e ter esse tipo de dificuldade, exatamente. Então, a gente volta os olhos para as dificuldades da mulher criminalista, que é outra situação que eu particularmente enfrento no meu dia a dia. Às vezes eu falo, eu sou advogada, que legal, que área você faz? Aí eu falo, eu faço área criminal. Aí os olhos já se arregalam e as pessoas falam, nossa, você deve ser brava. É a primeira coisa que a pessoa reage. Porque realmente não é muito comum uma advogada criminalista. Normalmente são homens que vão para esta área. E eu vou lhe dizer uma coisa, é uma pena, porque a advocacia criminal tem tudo a ver com a mulher. Ela precisa de uma sensibilidade humana muito grande, e a mulher, de certa forma, ela tem uma sensibilidade muito mais aflorada do que o homem. Então, é muito importante, é muito legal que as mulheres se engajem na advocacia criminal, se apaixonem por essa área que é apaixonante, é muito humana.
A advocacia criminal é humana, a gente vê o nosso semelhante, às vezes as pessoas falam, nossa, eu não acredito que você conseguiu defender um menino que estava com drogas. Eu falo, mas se esse menino for seu filho amanhã, aí você vai acreditar. Então, as pessoas não conseguem enxergar que uma acusação criminal está muito mais perto da gente no dia a dia e acham que só serial killers são defendidos por advogados criminalistas, né? E não são. A pessoa que deixou de pagar impostos, a pessoa que cortou uma árvore, e a árvore era num terreno de preservação ambiental. Um crime do consumidor, você tem a sua loja, colocou o preço errado, crime contra o consumidor. A gama de crimes hoje em dia é enorme. Então, nós temos crime contra a honra. Você xingou seu vizinho na reunião de condomínio, acha que está tudo bem, vai lá, processado criminalmente. Você é um réu, como tantos outros o são por aí. Então, às vezes, apontar o dedo para o que as pessoas falam, para o criminoso, né, ou para o acusado de um crime, é muito fácil. Mas as pessoas nunca se colocam no lugar. E tem que se colocar mais no lugar, porque é muito mais fácil estar sentado no banco dos réus do que as pessoas imaginam. Ô, Adriana, é muito bom você falar sobre isso. Antes da gente fechar o programa, eu quero falar sobre a atenção que as mulheres têm que dar à questão de denúncias de violência sofridas e tudo mais. É um tema sempre importante. Mas antes, eu queria falar com você sobre... Você falou bastante da OAB, né, dessas parcerias da Abracrim com a OAB, enfim, das entidades todas. No ano eleitoral também para a entidade, e como é que você vê o olhar que tem que dar o advogado, principalmente o jovem advogado, que talvez não conheça ainda a atuação da OAB, mas olhar com atenção ali nesse momento de escolha, né, não só na esfera municipal, mas também na entidade que representa o profissional advogado? O jovem advogado, ele tem que ver várias coisas que a OAB tem que proporcionar para ele na linha do que a gente estava falando. Acolher este jovem advogado, dar o suporte, a base que ele necessita para poder alavancar a sua carreira. Então, uma das coisas que a nossa chapa está propondo, que é muito interessante, é a redução da anuidade para o jovem advogado. Então, no primeiro ano, ele paga menos, no segundo ano, ele paga um pouquinho mais, no terceiro ano, mas sem pagar o valor integral da anuidade. E isso já ajuda o jovem advogado, né? Vai alavancando a carreira dele. Então, são pequenos detalhes, pequenas atitudes que a OAB pode fazer, voltando os olhos para o jovem advogado. E é isso que o jovem advogado tem que buscar. Ele tem que procurar, numa eleição da OAB e depois também durante a gestão, uma OAB de braços abertos que possa auxiliá-lo no exercício da sua profissão. Muito bem. Agora eu vou entrar na questão desse olhar das mulheres para o conselho, para uma orientação profissional em casos. Quando você esteve pela primeira vez no Frente a Frente, a gente falava sobre a questão da defesa do patrimônio, né? Muitas vezes mulheres são... Violência patrimonial. A violência patrimonial, ela existe, está aí, só que as mulheres não dimensionam. De lá para cá, passaram-se um ano do nosso programa. Como é que você viu, como é que tem visto essa questão? As mulheres têm ainda sido muito violentadas, privadas do seu patrimônio? Olha, Hugo, eu queria falar outra coisa aqui para você, mas, infelizmente, o que nós vemos no dia a dia é que a violência contra a mulher só aumenta. Mesmo a gente falando dela, mesmo a legislação sendo cada vez mais punitiva em relação a esse tipo de crime, os números só aumentam, é estarrecedor. Então, assim, isso a gente está falando não só da violência física, da esganadura, do soco, do braço quebrado. A gente está falando, por exemplo, da violência psicológica, a gente está falando da violência sexual, a gente está falando da violência patrimonial, que foi o tema do outro programa que eu participei, e a gente fala também da violência moral. No caso da violência patrimonial, antes de falar da violência patrimonial, no caso da violência psicológica, eu queria dar um exemplo muito interessante, porque uma senhora me procura e ela estava já sofrendo violência há muitos anos do marido, e
num determinado momento, ele deu uma facada na barriga dela e ela foi internada, tal, foi uma situação muito grave. E ela me narrou diversos episódios de violência. Ela apanhava, ele jogou ela da escada e ele deu a facada. E aí eu fiquei assim muito impressionada com tamanha violência e ela não conseguia se livrar daquela situação, ela não saía de casa, ela não fazia nada contra aquilo. E aí eu perguntei para ela, na reunião, eu falei, qual foi a pior violência que ele cometeu contra a senhora? Achando, inocentemente, que ela falaria, a pior violência foi quando ele me deu a facada. E ela me falou o seguinte, Hugo, ela me falou, a pior violência foi quando ele me chamava de burra, de suja, de inútil. Porque a gente, por vezes, acha que a pior violência é a violência física, mas não é. A pior violência de todas é a violência psicológica. Porque a violência física, o olho roxo ele passa, o braço quebrado ele cura, a facada ela costurou lá a facada e passou. A violência psicológica trouxe para ela marcas profundas na alma. E isso, para curar, é muito difícil. Então, aquela violência foi a que mais doeu nela, foi a pior violência. E a violência patrimonial é uma violência nesse sentido também, porque a gente fala muito da violência física e quanto ela, por ser a mais evidente, visível, parece ser a mais grave, mas a violência patrimonial ela acaba com uma mulher. A mulher que tem que pegar um pires todo mês e pedir um dinheiro para o seu marido para comprar o que quer que seja, sendo que o dinheiro é dela também, é um absurdo, né? Você simplesmente tira qualquer autonomia dessa mulher. E ao retirar a autonomia, não a violência patrimonial, você inibe qualquer tipo de atitude contra aquela violência. Ficam amarradas. Fica presa. Então, por que a gente tem que falar que realmente é importante a gente aumentar as penas, como fizemos agora recentemente, como foi feito com o feminicídio? É importante, mas só isso não basta para combatermos a violência. Isso já ficou claro. A violência contra a mulher ela tem que ser combatida de outras maneiras. Primeiro, pregando respeito à mulher, desde as escolas, né? Falar que homem e mulher são iguais. E que tanto o homem tem que respeitar a mulher, quanto a mulher tem que respeitar o homem. E o menino, a menina, menino, menino. Acabou. Então, com essa conscientização, a gente já ajuda. A questão de cursos para promover a autonomia financeira das mulheres também são muito importantes, esses cursos. Por quê? Porque a mulher que apanha, se ela vai fazer um curso, do que quer que seja, de assar pão de queijo, que seja, e ela consegue uma mínima autonomia financeira, ela já tem forças para se livrar desse ciclo da violência. Então, são outros, talvez, os caminhos de diminuição dessa violência. E nós temos que, juntos, como sociedade civil, como OAB, como advogados, em prol da cidadania e das mulheres, buscar essa luta, né? Buscar essa autonomia da mulher, buscar essas alternativas para que nós possamos erradicar de uma vez por todas a violência contra a mulher do nosso país, do mundo, que seja. Muito bem, Adriana, fiquei muito feliz da sua presença aqui novamente, viu? É um prazer conversar com a família Durso, sempre uma aula ouvi-los. Sempre uma alegria estar aqui, estar falando para os seus telespectadores sempre também tão queridos. Muito obrigada pelo convite, Hugo. Muito bem. Antes do programa encerrar, eu quero que você me passe aí as redes sociais para quem quer acompanhar o seu trabalho, para conhecer um pouco mais da doutora Adriana e saber como tem sido a sua atuação em prol das mulheres. Eu fico à inteira disposição de todos vocês nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Adriana Durso, D-U-R-S-O, ADV no final, tudo junto, Adriana Durso ADV. E meu LinkedIn e meu Facebook você me localiza com o meu nome completo, Adriana Filizola Durso. Muito bem, obrigado mais uma vez, viu, Adriana? Eu que agradeço. E a você que acompanhou esse Frente a Frente especial, nosso muito obrigado. Até o próximo programa.